Nos últimos 100 anos, o mundo mudou mais do que alguma vez mudou no espaço de apenas um século. O mundo mudou e com ele mudou a Mazda, uma marca que celebra agora 100 anos de uma história que nós vamos revelar em mais um vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel. Sejam bem-vindos a este especial Razão Automóvel dedicado aos 100 anos de história da Mazda. Vamos falar neste vídeo do passado, do presente e também do futuro desta marca nascida em 1920 na cidade de Hiroshima. Mas antes disso, para percebermos verdadeiramente as origens da Mazda, é preciso conhecer o seu fundador e perceber de onde é que vêm estes valores de tecnologia, design e bem-estar humano. Vamos conhecer Yujiro Matsuda, o fundador da Mazda. Um homem cuja grande paixão da sua vida foi sempre a engenharia. Oriundo de famílias humildes, Matsuda subiu a pulso na vida. Começou a trabalhar aos 13 anos de idade, notabilizou-se profissionalmente mais tarde na produção industrial e aos 40 anos recebeu um convite que viria a mudar a sua vida. Matsuda foi convidado a assumir os destinos de uma empresa, a Toyo Cork Kogyo. Esta empresa dedicava-se à transformação de cortiça para os mais variados setores e foi com alguns produtos desenvolvidos por Matsuda que conheceu o sucesso, como é o caso do isolante térmico e acústico. Infelizmente, com o passar dos anos, a crise instalou-se na Toyo Cork Kogyo e isso exigiu por parte de Matsuda uma reinvenção da empresa que foi pensada para produzir cortiça na produção de algo bastante diferente. E então dava-se assim a entrada da Toyo Kogyo na indústria da mobilidade. Primeiro com um motociclo e um pouco mais tarde com um triciclo chamado Mazda Go. E já estamos a ver onde é que isto vai parar. Este triciclo foi o verdadeiro pontapé de partida para a Mazda que conhecemos hoje. Foi ele o motor da reconstrução da cidade de Hiroshima, uma cidade que conheceu um dos mais tristes capítulos da sua história em 1945. Mas a Mazda, ao contrário daquilo que seria expectável, não desistiu da sua cidade natal. Na verdade, foi a Mazda o farol da reconstrução desta cidade, ao continuar a apostar e a acreditar nos seus habitantes. Hoje, Hiroshima é conhecida por Cidade da Paz e a Mazda continua a fazer parte desse legado. Passado apenas 15 anos desde o lançamento da bomba atómica sobre os céus de Hiroshima, terminou a reconstrução da cidade e foi então que a Mazda decidiu que era a altura de celebrar a vida. Foi nesta altura que a Mazda pela primeira vez se dedicou à produção de um automóvel, um pequeno, mas bastante emotivo e bastante simpático Mazda R360 Coupé. O Mazda R360 Coupé era um pequeno desportivo cheio de caráter, que seria o primeiro de uma longa linha de modelos que nos acompanham até aos dias de hoje. Um deles, que podem ver nas imagens, foi recuperado recentemente com a ajuda de jovens estudantes de engenharia. Foi este pequeno, mas simpático carro que serviu de ponto de partida para a Mazda que conhecemos hoje. E agora vocês colocam a seguinte questão: como é que um pequeno construtor japonês pode vingar numa indústria dominada por grandes gigantes? E a resposta é a mesma de sempre na história da Mazda: aposta forte na tecnologia. Foi por isso que em 1960 a Mazda deu início à produção de um projeto que internamente decidiu apelidar de motor de sonho. Como vocês já devem ter adivinhado, falo do motor Wankel. Uma arquitetura que muitas marcas tentaram desenvolver, mas que todas falharam, à exceção da Mazda. E apenas 7 anos depois do início do projeto Motor de Sonho, nasceu o bem-sucedido Mazda Cosmo Sports. Um modelo equipado com este motor de sonho, o motor Wankel, e que seria apenas o primeiro de uma longa história de modelos de sucesso. Este modelo que vocês viram nas imagens foi apenas o primeiro capítulo de uma longa história de sucesso que dura até aos dias de hoje. Já na década de 80 surgem os lendários Mazda RX, que tanto jovens e apaixonados pela performance fizeram sonhar. E em 1991, a marca japonesa mostra finalmente ao mundo, na mais dura e mítica prova de endurance do mundo, a validade do seu conceito. O Mazda 787B vencia as 24 horas de Le Mans diante os gigantes europeus. Uma história de sucesso dentro e fora das pistas que transitou para o século XXI com o Mazda RX-8
e que dura até aos dias de hoje. Ao contrário do que muita gente pensa, o motor rotativo é um conceito que continua muito presente na Mazda e, aliás, o seu desenvolvimento foi ininterrupto desde a década de 60. É por isso que muito brevemente nós vamos ver novamente estes motores não a propulsionar diretamente automóveis, mas a servirem de extensor de autonomias a carros elétricos para diminuir o peso das suas baterias e aumentar a agradabilidade de condução e também a sua autonomia. Mas falar da Mazda não é apenas falar de tecnologia de ponta, é falar também de fortes convicções. Convicções tão fortes que fez a Mazda acreditar em conceitos quando mais ninguém acreditava neles. Um desses exemplos surge em 1989, quando já ninguém acreditava no conceito Roadster, a Mazda apresentou o lendário MX-5, um pequeno desportivo com motor competente, baixo peso e um chassi que obedecia a todos os pressupostos dos desportivos mais nobres. Resultado, depressa ao simpático, mas bastante competente Mazda MX-5, tomou de assalto o mundo dos automóveis. Envolvidos mais de 30 anos desde o seu lançamento, é hoje o Roadster mais vendido do mundo e um porto seguro de quem procura emoções fortes, sem esquecer as premissas da economia e da sustentabilidade. E tanto que nós aqui na Razão Automóvel já nos divertimos ao volante do Mazda MX-5 nas suas diferentes gerações, mas de facto foram estas fortes convicções que fizeram a Mazda vingar numa indústria dominada por marcas que parecem cada vez mais iguais, mas a Mazda nunca quis ser iguais às demais. E foi por isso que, novamente, em 2018, quando já poucos acreditavam na evolução dos motores de combustão, a Mazda mostrou mais uma vez, como já tinham feito na década de 60, que não há impossíveis para os seus engenheiros e apresentou ao mundo o primeiro motor de gasolina com ignição por compressão, o motor Skyactiv X. Uma tecnologia que já se encontra à venda em todo o mundo e conjuga as qualidades dos motores a gasolina com as vantagens dos motores a diesel. Avanços tecnológicos que de resto se estendem às restantes famílias dos motores Skyactiv, cujo desenvolvimento teve sempre em linha de conta a agradabilidade de utilização e a eficiência. Mas esta Mazda do século XXI não se faz apenas de tecnologia de ponta, faz também de design. Os designers desta marca japonesa acreditam que os automóveis devem ser esculturas em movimento, orgânicas, que não devem ser gratuitamente agressivos e que as suas linhas devem fazer sentido. E foi com base nestas premissas que nasceu a linguagem Design Kodo, ou se preferirem, alma em movimento. Na Mazda, a primeira fase do design automóvel não começa nos traços rápidos e soltos dos esquiços de uma folha de papel, como de resto é normal na indústria automóvel. A linguagem Kodo, como já referimos, é alma em movimento. E para expressar esse movimento, a marca japonesa troca os papéis e as canetas pelo barro e pelos teques. Resumindo, é a sujar as mãos que a magia na Mazda começa por acontecer. É através da escultura e da modelação manual do barro que na Mazda se começa por tentar encontrar a pureza e a simplicidade da estética japonesa. Atenção, estas esculturas não tentam dar a forma final ao automóvel, mas sim procuram dar uma interpretação própria ao movimento. São estas esculturas, algo abstratas, é verdade, que servem de inspiração aos designers para formar os modelos finais da marca. O objetivo desta abordagem não é só dar vida à forma, é sobretudo não parecer algo artificial, como também permitir o elevar da qualidade do design ao nível daquilo que nós vemos na arte. E não pensem que o cuidado da Mazda se fica apenas pela modelação do barro, estende-se também ao cuidado no desenvolvimento da tinta e de todas as superfícies que compõem os seus modelos. Resultado prático, no ano em que a Mazda celebra 100 anos, recebe um dos prémios mais ambicionados do design da indústria automóvel. O Mazda 3 foi distinguido com o prémio World Car Design of the Year. Portanto, nesta Mazda do século XXI temos a tecnologia Skyactiv, que representa toda a aposta que a Mazda sempre fez na tecnologia de ponta, e por outro lado temos a aposta na filosofia Kodo, que é a aposta no design. Mas este círculo é fechado por outra filosofia, a filosofia Jimbe Aitai. A Mazda acredita que para podermos desfrutar da condução é obrigatório estar em perfeita harmonia com o carro. É por isso que todos os comandos dos modelos Mazda estão calibrados para corresponder de forma natural às nossas ordens. Peso e tato da direção, a resposta da caixa de velocidades, dos travões e do pedal de acelerador devem sentir-se como uma extensão do nosso próprio corpo.
Uma filosofia que a marca resgatou do tempo dos samurais diretamente para o século XXI. Para a Mazda, o homem deve estar sempre no centro de tudo, seja num utilitário como o Mazda 2, num SUV como o CX-3 ou CX-5, num familiar como o Mazda 3 ou o Mazda 6, num desportivo como o MX-5 ou finalmente num 100% elétrico como o novo Mazda MX-30. É por isso que no interior dos modelos Mazda o homem é o centro de tudo e todas as superfícies são pensadas para ser agradáveis e orgânicas ao toque. Foi assim nos últimos 100 anos e, segundo a Mazda, continuará a ser assim nos próximos 100, pelo prazer de conduzir e pela vontade de desfrutar do automóvel. E assim passámos em revista aos 100 anos da marca e levantámos um bocadinho o véu sobre aquele que também vai ser o seu futuro. Nestes 100 anos o mundo mudou muito e a Mazda também mudou consigo, aliás, connosco. Eu espero que tenham gostado de mais este vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel. Vemo-nos muito brevemente. Um grande abraço e até à próxima.